Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, responder às questões que foram colocadas da taxa municipal de direitos de passagem. É conhecido que é uma matéria polémica, historicamente polémica para vários municípios, mas eu acho que há duas questões que devem ser separadas. Primeiro é a questão da relação das operadoras com os municípios, a área em que, e a forma como as operadoras fazem essa repercussão, a área em que a Câmara tem mais dificuldades e limitações em fazer intervir nesse debate e a forma como essa matéria foi regulada. Razão diferente é o nível da cobrança dessa taxa e a forma como essas empresas se articulam com o município de Lisboa. Ao contrário do que aqui foi dito, essas verbas estão orçamentadas, são verbas particularmente reduzidas, em minha opinião, face ao que está em causa na cidade de Lisboa. É uma matéria que temos em avaliação do ponto de vista de como é que poderemos intervir, mas a nossa avaliação do ponto de vista do município é que essas taxas não refletem nem de longe nem de perto a utilização que é feita relativamente ao espaço e aos bens do património da cidade de Lisboa, ainda para mais porque ela é concomitante com uma outra alteração legal que relativamente a outras taxas foram feitas e que reduziram os valores a pagar por essas empresas. Mas o meu pedido de intervenção aqui prende-se precisamente em resposta à intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que aqui saúde e cujas palavras aqui agradeço, mas para lhe responder diretamente à pergunta, podemos ir mais longe? Nós podemos ir mais longe, de facto, nós poderemos ir mais longe, mas nós só poderemos ir mais longe se tivermos e conseguirmos, com o Governo, fazermos uma negociação de uma alteração do que é a forma de financiamento da Câmara de Lisboa. Porque a verdade é que a situação da Câmara de Lisboa, primeiro, é uma situação praticamente única no país. A nossa dependência total da base fiscal tributária, da base fiscal e da base de taxas não encontra paralelo em praticamente nenhum município, porventura, nem sequer na área metropolitana é um problema comum e, por isso, é um problema de 2 ou 3 municípios. E, por isso, o que aqui se passar do ponto de vista das forças políticas tem a maior importância porque nós estaremos sozinhos neste diálogo. Nós estamos sozinhos neste diálogo com o Governo. Em segundo lugar, a questão que se passa no município de Lisboa é que nós temos as receitas indexadas a variáveis de rendimento particularmente afetadas pela crise, e falo do IMT, falo do IRS, falo da derrama, aqui o Sr. Deputado Hugo Chambro deu os números de forma muito expressiva sobre o que é que acontece com receitas fundamentais do município, mas nós, por melhor que façamos na cidade, por melhor que trabalhemos nos elementos de competitividade e dinamismo da cidade, não temos receitas indexadas a esse dinamismo e, pelo contrário, temos despesas agravadas. E por isso, a nossa forma de poder ir mais longe, eu até diria mais com rigor, a nossa única forma de conseguirmos manter o que hoje temos é conseguirmos uma alteração da forma de financiamento do mecanismo da cidade de Lisboa, porque não é possível aguentar os níveis de degradação da receita estrutural. E eu gostava de frisar um ponto aqui aos senhores deputados que julgo que é da maior importância para a clareza do debate político e do debate que travaremos aqui nas próximas semanas sobre o orçamento, que é o seguinte: as nossas dificuldades do ponto de vista de equilíbrio estrutural decorrem não das medidas que foram aprovadas e que o acordo entre os partidos traduziram. Não é isso que aqui está em causa, porque na altura essa solução que foi encontrada foi uma solução de equilíbrio entre a redução das taxas por um lado e a redução dos encargos com o serviço da dívida que a Câmara ia ter por outro. E por isso foi uma solução relativamente neutra do ponto de vista fiscal do orçamento da Câmara. A questão que está aqui por trás é uma questão muito mais funda. É que nós temos uma quebra da receita estrutural desde 2010 para cá de cerca de 130 milhões. E nós bem podemos fazer um acordo relativamente ao IRS e relativamente a outras matérias, mas só em IMI e derrama, eu considero aqui que uma parte importante da derrama não foi abrangida no nosso acordo, só nos últimos 3 anos teve uma queda de cerca de 90 milhões. Isto é, fora o entendimento político dos partidos, na área que não esteve sujeita a entendimento, e por isso na área fortemente exposta à crítica, as dificuldades são estas. Bem, sobre isto vem o Governo dizer: bem, mas preparem-se que eu ainda irei fazer um corte de 130 milhões adicionais. Bem, eu gostava de ser muito claro sobre isto. Isto tem que ter uma resposta política de negociação da autarquia de Lisboa com o Governo. É indesmentível que tem que ter. É indiscutível que temos que ter para mantermos a atual política. Bom, a nossa vontade seria, obviamente, ser mais, porque toda a gente percebe que grande parte dos problemas da cidade de Lisboa e da própria área metropolitana só se resolvem com mais habitantes na cidade de Lisboa. Isto é, nós temos uma cidade com muito mais capacidade do que temos residentes aqui colocados e, por isso, precisávamos e manter uma política fiscal atrativa é um ponto importante dessa política.
Mas precisamos, por um lado, desse novo acordo relativamente ao financiamento da cidade. Não é suportável este nível de degradação e dilapidação de receitas e que não haja qualquer ilusão. O nível da escala que nós estamos a fazer não é compaginável com nenhum ganho de eficiência ou com qualquer mistificação que se possa fazer. Nós devemos trabalhar no sentido da eficiência da despesa, da redução onde ela não tem reprodução social, mas convenhamos, quem conhece o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa sabe que não é possível acomodar e dizer que não há degradação do nível de prestação de serviços, 130 milhões ou 150 ou 200 milhões de despesas, de perda de receita. Por outro lado, queria chamar a atenção para o seguinte, o exercício que temos pela frente, tudo isto ainda é mais compaginável com o que é o exercício particularmente exigente, que nós vamos tentar isolar, e não quero antecipar aqui o debate do orçamento, do que são as contingências do ano 2014, que, como sabemos, e já todos antecipamos, são pesadas. E terminava, no fundo, dizendo, esta proposta que aqui temos é, de facto, uma aposta estratégica da cidade de Lisboa, de ter um quadro fiscal competitivo, é uma boa proposta, é uma boa aposta, acho que nós a vamos manter até ao ponto que a conseguirmos manter, e conseguirmos manter depende de uma negociação com o Governo, depende dessa alteração do modelo, depende do que façamos dentro da Câmara, e teremos muito para conversar sobre isso, relativamente à cobrança da nossa receita, às áreas em que devemos intervir para aumentar a nossa capacidade de cobrança pelos serviços que prestamos, e também, por última fase, relativamente aos ganhos da eficiência da despesa. Mas é esta combinação que nos vai permitir não só manter o que temos, e se conseguirmos ainda ir mais longe, como o Sr. Deputado sugeriu. Muito obrigado.